Estou gravando esse vídeo para lhe falar sobre o conceito de limite e sua concepção de um modo geral. Então, o limite de uma função em um ponto, ele pode existir naquele ponto ou não. E também, quando ele existe, ele pode ser igual ao valor da função ou não. O ponto aonde se calcula o limite pode estar no domínio da função ou não. Esses são os casos de cálculo do limite. Nós vamos examinar esses 4 gráficos que tem aqui e depois nós vamos introduzir os métodos de cálculo. Nesse primeiro caso aqui, observe que quando o x se aproxima, por exemplo, do 6 pela direita, o limite da função se aproxima do valor da função. E quando o x se aproxima do 6 pela esquerda, o valor do limite também se aproxima do valor da função. Então, isso significa dizer que o limite dessa função, quando o x se aproxima de a, onde esse a é qualquer valor aqui no domínio da função, é igual ao valor da função no ponto. Isto é, o limite existe nesse ponto, quando o x se aproxima de a, e além do mais, o valor do limite é igual ao valor da função no ponto. Vamos examinar este quadro aqui. Observe no ponto 1. Quando o x se aproxima do 1 aqui pela direita, o valor do limite se aproxima desse valorzinho aqui, próximo de 4. E quando o x se aproxima do 1 pela esquerda, também o valor do limite se aproxima desse pontinho aqui, próximo de 4. No entanto, o valor dessa função nesse ponto é esse valorzinho aqui, próximo de 2. Então, o valor desse limite existe no ponto x se aproximando do 1 pela direita e pela esquerda. Ele existe e é 4. No entanto, é diferente do valor da função no ponto 1. O valor da função no ponto 1 é 2, aproximadamente 2. Mas o valor do limite do ponto é 4. Nesse terceiro quadro aqui, nós temos a seguinte situação. Quando o x se aproxima do 3 pela direita, o valor do limite se aproxima do menos 3. E quando o x se aproxima do 3 pela esquerda, o valor do limite se aproxima do 4. Ou seja, é exatamente 4. Então, neste caso, nós dizemos que o limite não existe. Porque quando o x se aproxima do 3 pela direita é um valor, e quando o x se aproxima do 3 pela esquerda é outro valor. Então, neste caso, nós dizemos que o limite não existe. Quer dizer, o limite só existe quando o x se aproxima pela direita e pela esquerda, dá o mesmo valor do limite. Vamos observar nesse quarto quadro. Quando o x se aproxima do zero pela direita, o valor do limite se aproxima do 1. E quando o x se aproxima do zero pela esquerda, o valor do limite da função também se aproxima do 1. No entanto, esta função não pode ser calculada no 1. Este é o caso mais interessante de limite. Porque mesmo este pontinho aqui é um ponto que não está no domínio da função, porque a função não pode ser calculada nele. Então, mesmo o ponto não estando no domínio da função, o limite existe. No entanto, ele não pode ser, a função não pode ser calculada nesse ponto. Então, este caso aqui é um caso em que você pode estimar o valor da função a partir do limite sem o ponto estar no domínio da função. Quer dizer, você é capaz de conhecer aproximadamente o valor da função num ponto que não está no domínio da função. Bem, estes 4 casos aqui são os casos importantes do limite, certo?
Posteriormente, nós vamos introduzir a metodologia de cálculo. Para cada situação dessa, você tem um método de cálculo. Você tem um método de cálculo para calcular o limite, para dizer que o limite não existe, e quando o ponto está no domínio ou não está.